Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo a parte 2 da nossa série de tutoriais, onde estaremos criando um controle arcade de carro. E como podemos ver, agora, além de termos o nosso mapa e carrinho prontos, que fizemos na aula passada, também temos ele andando para frente e para trás. Olha só que coisa da hora! E faremos isso utilizando diversas variáveis para deixar o nosso script bem flexível, e também estaremos reconfigurando o seu Rigid Body. E lembrando que o link para o projeto completo no GitHub estará aí na descrição e no comentário fixado. E também, muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos trazer mais conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Então, bora agora para o tutorial. Beleza, pessoal, como podemos ver, o nosso projeto está exatamente do jeito que deixamos na aula anterior. Então, bora lá iniciar a programação da sua movimentação. Mas antes vou rapidamente renomear aqui a nossa querida rampa, pois nós criamos ela, mas ela continua se chamando cubo. Então vou só trocar o seu nome aqui para rampa. E beleza, agora sim está tudo certo. Então, galera, para começar a programar o nosso carrinho, viremos aqui na pasta Assets e criaremos uma nova pastinha chamada Scripts. E apertaremos Enter. E agora sim, dentro dessa pasta, estaremos criando o script que controlará o carro. Então, clicaremos com o botão direito, viremos em Create, em C# Script, e em seu nome podemos colocar Controle do Carro. E apertar Enter para confirmar. E beleza, a Unity já terminou de criar o script, então clicaremos duas vezes em cima dele para abri-lo. E beleza, o script já foi aberto aqui, deu um pequeno cortezinho porque esse processo aqui demora um pouco, né, quando é o primeiro script que está sendo criado. Então vamos, nosso método só possui, o nosso script possui apenas os métodos start e update, que nós estaremos utilizando sim, mas por enquanto a gente pode deixar eles vaziozinhos. E aqui o que podemos fazer de início é deletar os seus comentários, né, pois nós não precisamos deles. E também o que podemos fazer é vir aqui na frente do método start e especificar que ele é um método privado. Então, antes da palavra void, a gente escreve private, e a mesma coisa aqui no método update. No caso, não é obrigatório escrever private, pois quando a gente não coloca se ele é privado ou público, ele automaticamente vira um método privado, mas é interessante sempre deixar muito bem explicado o que cada coisa faz no seu código. Então, se é um método privado, escreve que ele é privado, que fica direitinho. Então beleza, com o nosso script levemente organizado, já podemos começar a programar o nosso movimento. E neste script, galera, nós teremos diversas variáveis para poder controlar direitinho o nosso carro. Então vamos começar criando algumas delas. Então aqui acima do método start, mais abaixo do nome do script, vamos criar uma variável privada do tipo float, chamada velocidade frontal normal. E ponto e vírgula. E abaixo criaremos uma outra variável privada do tipo float, chamada velocidade frontal com freio. E ponto e vírgula. Então teremos essas duas variáveis aqui, que controlam a velocidade de quando o carro vai para frente. A primeira é a sua velocidade normal, ou seja, quando a gente está andando normalmente. E a segunda é a sua velocidade com freio, ou seja, quando a gente apertar a barra de espaço, ele der um drift, né? Ele vai estar utilizando essa velocidade aqui. Então o que podemos fazer agora é criar uma terceira variável para a sua velocidade frontal, que dirá qual que é a sua velocidade atual. Eu sei que só falando pode parecer confuso, então vamos no passo a passo aqui. Na linha de baixo a gente cria mais uma variável privada do tipo float, chamada velocidade frontal atual. E no final, ponto e vírgula. E para que a gente está criando essa variável aqui, galera? Porque nós estaremos controlando a velocidade do nosso carro com a variável de velocidade atual. E aí nós modificaremos o seu valor de acordo com o estado do carro. Ou seja, se a barra de espaço estiver apertada, essa variável terá o valor da variável com freio, mas se a barra de espaço não estiver apertada, essa variável terá o valor dessa aqui que controla a sua velocidade normal. E desse jeito a gente pode ter apenas um único comando que controla a sua velocidade atual. E aí a gente vai trocando ela dependendo do que o jogador estiver fazendo. Então essas variáveis aqui servem para controlar a sua velocidade frontal. Vamos agora abaixo criar as que controlam a sua velocidade de ré. No caso, você poderia utilizar essas aqui numa boa,
Só que é muito comum que a velocidade de ré seja mais devagar que a velocidade para frente, né? Então é interessante você colocar isso no seu jogo também. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só mudando o nome das variáveis. Vamos criar uma nova variável privada do tipo float, chamada velocidade traseira normal e ponto e vírgula. Abaixo uma outra variável privada do tipo float, chamada velocidade traseira com freio. E por fim, mais uma variável privada do tipo float, chamada velocidade traseira atual e ponto e vírgula. E beleza, galera, fazendo isso aqui, já temos todas as variáveis necessárias para mandar o nosso carro para frente e para trás. E no caso, nós iremos querer ver esses valores na aba Inspector da Unity, para que possamos alterá-los e poder testar direitinho. Só que como eles são privados, eles não aparecerão lá. Então o que a gente vai fazer é utilizar aquele truquezinho do Serialize Field, que já vimos em outros tutoriais. Então, aqui na variável de velocidade frontal normal, antes da palavra private, abriremos e fecharemos colchetes e escreveremos Serialize Field. E beleza, fazendo isso, sempre que a gente coloca o Serialize Field numa variável privada, ela aparece na aba Inspector da Unity. E aqui, só tirando uma dúvida rápida que vocês podem acabar tendo é, se a gente já quer mostrar ela na aba Inspector da Unity, não seria mais fácil simplesmente vir aqui e criar ela como pública? Sim, seria, funcionaria, nós já fizemos isso diversas vezes. Porém, conforme o seu projeto vai crescendo e você vai tendo cada vez mais variáveis, você criar o mínimo de variáveis públicas possível é sempre a melhor escolha. Porque quando uma variável é pública, além de ela aparecer na aba Inspector da Unity, ela também aparece em todo o santo script que você tentar acessá-la. Então pode acabar acontecendo de, através de um outro script, você acessar essa variável aqui sem querer e modificar o seu valor e nem se ligar que você está fazendo isso. Então é sempre muito importante deixar essas variáveis privadas sempre que possível, e quando quiser mostrá-las na aba Inspector da Unity, você apenas usa o Serialize Field. Então beleza, agora que já fizemos isso, podemos fazer com as outras, mas no caso, para não ter que ficar digitando um Serialize seguido de outro, a gente vai utilizar o atalho que tem no Visual Studio Code, que a gente seleciona aqui qualquer linha, antes da palavra private, e com a tecla Alt pressionada, a gente seleciona todas as outras. E aí, fazendo isso, qualquer coisa que a gente digitar aparecerá em todas ao mesmo tempo. Então aqui a gente pode novamente abrir e fechar colchetes e escrever Serialize Field. E beleza, agora todas essas variáveis aqui aparecerão na aba Inspector da Unity. No caso, as variáveis de velocidade atual, tanto frontal quanto traseiras, não precisam aparecer lá, pois nós não queremos modificar o seu valor, mas por enquanto a gente pode deixá-las aparecendo lá para a gente ver como é que está funcionando o sistema. Então agora podemos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para o Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele, que agora estaremos dando valor para essas variáveis, galera. Então podemos selecionar o nosso carro e aqui arrastar o script para a aba Inspector. E vamos rapidamente recolher o nosso Sphere Collider para ganhar espaço aqui. E olha só, temos muitas variáveis. Então vamos começar aqui pela velocidade normal, que um valor legal que eu encontrei para testar é o valor de 100. É claro, isso aqui vai depender do jogo que você está fazendo, né? Mas quando ele estiver indo para frente, ele vai estar indo com velocidade de 100. E quando ele estiver indo para frente com freio, vai estar indo com velocidade de 75. Aqui a sua velocidade frontal atual a gente pode deixar em 0, porque vamos estar mudando isso aqui pelo código. E aqui a velocidade traseira normal pode ser de 70 e a com freio de 55. E novamente a velocidade atual pode ficar zerada. Então beleza, fazendo isso já demos valor para essas primeiras variáveis. Então podemos voltar aqui no código e começar a programar a sua movimentação. Então o que podemos fazer é descer um pouco aqui o script e já criar um método que receberá os nossos inputs. Então podemos vir aqui abaixo do método update e criar um novo método privado do tipo void chamado receber inputs. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então, galera, dentro desse método aqui, nós estaremos armazenando as teclas que o jogador clicará. No caso, nós estaremos armazenando WASD. Então, vamos rapidamente criar novas variáveis para isso.
Então temos essa parte aqui das variáveis que cuidam da sua velocidade. Então vamos ir acima delas e criar uma nova seção no nosso código, né? Dizendo que temos uma nova variável privada, também do tipo float, chamada input de movimento e ponto e vírgula. E no caso, depois nós criaremos uma variável que servirá para armazenar o input de rotação do carro, mas a gente vai fazer isso no próximo tutorial. Então vamos no passo a passo aqui. Então agora que já temos uma variável para armazenar o seu input, vamos também acima criar uma outra variável privada para armazenar o seu rigid body, já que é através dele que a gente vai estar controlando o carro. Então a gente cria uma variável do tipo rigid body e no seu nome coloca o rigid body e no final ponto e vírgula. E novamente, galera, nós poderíamos sim deixar essa variável como pública para dar valor para ela na aba inspector, mas a gente vai estar dando valor através do código mesmo, pois no caso aqui o nosso rigid body está no mesmo GameObject que está o nosso script. Então a gente pode simplesmente acessar esse GameObject e pegar esse rigid body aqui. Então faremos isso agora mesmo, né? Veremos abaixo aqui das variáveis e antes do método start, criaremos um método privado do tipo void chamado awake, A-W-A-K-E. E para quem não conhece, o método awake é um método próprio da Unity que roda antes do método start. Então o método start roda no início do jogo e o awake roda no instante que o jogo inicia. Ou seja, antes do método start ser chamado, ele roda. Então é um lugar perfeito para darmos referências. Então aqui podemos acessar a nossa variável do rigid body e dizer que ela tem como valor o get component, símbolo de menor que, símbolo de maior que, e dentro desses dois símbolos a gente coloca o componente que queremos pegar, que no caso é o nosso rigid body. E no final abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então agora sempre que o nosso carro entrar em cena, a variável rigid body vai ter o valor do seu rigid body. Show de bola! Então agora sim já podemos pegar os inputs do jogador. Então o que podemos fazer aqui é dentro das chaves do método receber inputs, podemos acessar a nossa variável input de movimento e dizer que ela tem como valor o input com I maiúsculo ponto get axis row, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas a gente coloca qual que é o axis que queremos identificar. Aqui no caso é o vertical com V maiúsculo. E no final aperta ponto e vírgula. Então beleza, agora dissemos que o input de movimento armazena as teclas W e S, mas como é que a gente fez isso? A gente digitou input.getAxisRow vertical, mas o que é que isso aqui significa? Muito simples, galera. A Unity já tem por padrão algumas teclas configuradas como teclas de ação para utilizarmos o nosso jogo. Por exemplo, se viermos aqui na Unity, viermos em Edit e logo em seguida em Project Settings, veremos que nessa janela cheia de opção que abre, temos uma partezinha chamada Input Manager. E aqui, se expandirmos os seus axes, veremos que temos diversas opções aqui. No caso, o eixo vertical, que a gente está acessando agora, é esse aqui, que se expandirmos, veremos que eles funcionam com a tecla W e S, e também setinha para cima e setinha para baixo. Então, sempre que a gente acessa o eixo vertical através do nosso código, nós estamos, na verdade, acessando essas teclas aqui. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente aperta W, o computador registra o valor de 1 positivo no eixo vertical, e quando a gente aperta S, ele registra o valor de 1 negativo. E quando a gente não aperta nenhum dos dois, ele fica com o valor de 0. Então, nós poderíamos sim identificar a tecla W e S separadamente, ou a gente pode acessar esse aqui diretamente vertical, que eu acho que é mais fácil. Então, tendo entendido isso, agora que já pegamos o input, precisamos de fato pegá-lo, já que no momento ele está no método receber inputs, mas ele nunca é chamado. Então aqui no método update vamos rodar o método receber inputs, abrindo e fechando parênteses e colocando ponto e vírgula. E beleza, galera. Agora que já temos um jeito de pegar esse input, precisamos movimentar o nosso carro para frente e para trás. Então, vamos vir abaixo do receber inputs, criar um novo método privado do tipo void chamado mover carro. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves.
E aqui, galera, tudo que queremos fazer é identificar se a gente está indo para frente ou para trás, e dependendo da direção, a gente aplica uma velocidade diferente. Então, o que a gente pode fazer é criar uma condição if, e dentro de seus parênteses, verificar se a variável input de movimento é maior do que 0f. E no caso, a gente quer verificar se ela é maior, porque como acabamos de ver, quando a gente aperta W, ela fica com o valor de 1, e quando a gente aperta S, ela fica com o valor de menos 1. Ou seja, se a gente apertar W, ela terá o valor de 1, e como 1 é maior do que 0, a Unity rodará essa condição if aqui. Então, se essa condição if acontece quando a gente está indo para frente, o que queremos fazer é mandar o nosso carro para frente. Então, a gente acessa o nosso rigid body e coloca um ponto add force. Abre e fecha parênteses. E o comandinho add force, galera, nos permite adicionar uma força no nosso rigid body, mandando ele para alguma direção específica. No caso, a direção que nós queremos é o transform.forward, que eu escrevi errado aqui, é forward, que forward em inglês significa para frente. Então, transform.forward diz para aplicar uma força no sentido de profundidade para frente, só que no caso nós não queremos que ela aplique apenas para frente. O que nós queremos fazer é que ela faça isso utilizando a sua velocidade, né? Senão o nosso carro vai se mover extremamente lento. Então a gente coloca o asterisco para multiplicar e coloca o valor da variável velocidade frontal atual. Que lembrando, quando a gente estiver freando ou estiver indo normal, essa variável aqui trocará de valor. Então a gente pega e multiplica pela velocidade frontal atual. E, por fim, a gente multiplica novamente, dessa vez, pelo input de movimento. E por que a gente está multiplicando pelo valor da variável input de movimento? Muito simples, porque nós queremos que quando a gente estiver indo para frente, ele de fato vá para frente, né? Ele multiplica por esse valor, mas quando formos para trás, como essa variável aqui terá o valor de negativo, utilizando esse mesmo comando aqui com uma leve modificação, a gente vai poder mandar o carro para trás. Eu sei que só falando pode parecer meio confuso, mas podem ficar tranquilos que a gente está indo no passo a passo aqui e vamos entender tudo bonitinho, direitinho. Então agora que a gente já multiplicou esses valores, ainda dentro dos parênteses a gente coloca uma vírgula e diz um último valor aqui que queremos usar, que no caso é o forcemode.acceleration, com 2 Cs. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera, fazendo isso, agora o nosso carro já irá para frente. No caso, a gente escreveu esse force mode acceleration para dizer que queremos aplicar uma força no formato de aceleração, ou seja, uma força que será indo aplicada aos pouquinhos, não pá, instantaneamente. Então, essa condição if aqui roda para mandar ele para frente, vamos agora mandá-lo para trás. Então, abaixo dela, a gente cria uma condição else if e, dentro dos seus parênteses, verifica se a variável input de movimento é menor do que 0f. Porque quando a gente vai para trás, o seu valor é de menos 1, então é menor do que 0. E aqui podemos fazer basicamente a mesma coisa, que é acessar o nosso rigid body e adicionar uma nova força, que no caso, novamente, é o transform, que eu escrevi errado aqui, transform.forward, multiplicado dessa vez pela velocidade traseira atual. Desse jeito a gente altera e vai um pouquinho mais devagar. E como queremos que ele vá para trás, a gente multiplica novamente pelo input de movimento, que aí como o seu valor será menos 1, ele ficará com a velocidade negativa. E de novo coloca uma vírgula e diz que o seu force mode é o acceleration. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera, isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para mandar o carro para frente e para trás. Então agora que já criamos esse método, podemos chamá-lo. E no caso, nós poderíamos sim chamá-lo aqui no método update, mas a Unity recomenda que criamos um outro método update para controlar os nossos rigid bodies, pois o update roda uma vez por frame e a física que controla o rigid body funciona de um jeito um pouquinho diferente. Então é bom utilizar um outro método, que no caso basta vir abaixo do método update e digitar private void em seu nome fixed update. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves.
E como eu disse, a própria Unity recomenda que tudo que é relacionado a inputs e tal fique no método update, mas tudo que é relacionado com rigid body fique no fixed update. Então vamos seguir a regra da Unity para evitar erros. Então dentro desse novo método a gente chama o mover carro, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso nosso sistema já está pronto, só que no caso ele não vai funcionar, pois como podemos ver, estamos multiplicando, né, a nossa força pela velocidade frontal atual e também pela velocidade traseira atual. Só que como a gente ainda não programou o freio nem nada do tipo, no momento essa variável aqui tem um valor de 0. Ou seja, a gente vai estar multiplicando por 0 a sua velocidade e aí o carro vai sempre ficar parado. Então o que podemos fazer, só para poder testar mesmo, é aqui no método start, acessar a nossa variável velocidade frontal atual e dizer que ela é igual a velocidade frontal normal. Desse jeito, a nossa velocidade atual será igual à nossa velocidade padrão. E a gente vai fazer a mesma coisa com a velocidade traseira atual, que é igual à velocidade traseira normal. E no final, ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso, nossas velocidades já têm valor. Então vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, o nosso sistema já poderá funcionar bem. Então vamos clicar aqui no play, não deu nenhum erro, o que é muito bom. Então se não vejamos, se a gente apertar W, o nosso carro vai para frente e... se a gente apertar S, ele vai para trás, mas olha isso, nosso carro tá rodopiando igual um peão doido. E por que isso aqui tá acontecendo, galera? Por um motivo muito simples. Vou dividir aqui a tela para explicar melhor. Que no caso, o nosso carro, o seu componente de colisão é uma esfera. Ou seja, quando a gente aplica uma força nela, ela começa a rodar. E no caso, nós queremos sim que ela se movimente, mas não se movimente rolando, né? Porque senão acontece o que a gente acabou de ver, que na verdade foi bem engraçado. Olha, a bola começa a rolar e o carro vai junto. Então, para resolver isso, o truque que temos de fazer é que no nosso Rigid Body, a gente expande a sua opçãozinha Constraints e vem na segunda opção chamada Freeze Rotation. E aqui a gente marca os eixos X, Y e Z. E desse jeito a gente está congelando a rotação em todos os eixos possíveis. Aí fazendo isso, agora a nossa esfera de fato se movimenta, mas não sai mais rolando. Então olha só, agora tudo funciona perfeitamente. Então temos aqui o nosso carrinho que anda para frente e também anda para trás. Show de bola! No caso, a sua gravidade tá meio estranha, mas mais pra frente a gente conserta isso. Mas o que tá estranho mesmo é que, se liga, ele tá muito escorregadio, né? Parece que a gente tá pilotando um sabão. Então, para resolver isso, o que podemos fazer é também aqui no seu Rigid Body, a gente pode pegar o seu drag e colocar de 4. Porque o drag de um Rigid Body é mais ou menos como se fosse a sua fricção. Não é exatamente a fricção do objeto com o chão, mas adiciona um arrasto nele. Assim o nosso objeto ele não sai deslizando igual um sabão. No caso ele estava de 1, se eu não me engano, ou de 0. Mas ó, a gente colocou de 4. E agora o nosso carro já tem um controle a mais, se liga. Ele não está mais pilotando que nem um sabão. No momento ele não vai para o lado, já que a gente ainda não programou isso. Isso vai ficar para o próximo tutorial. Mas basicamente já temos um carro que vai para frente e para trás. Olha só que coisa da hora. Então, antes de finalizar o tutorial, galera, eu gostaria rapidamente de dar uma organizada aqui no código, porque esse script aqui de fato terá muitas variáveis e é interessante deixar as coisas mais organizadas. E para isso estaremos criando alguns cabeçalhos, né? Assim, a ABInspector e o nosso código ficam mais bonitinhos. Então, acima da variável do Rigid Body, abriremos e fecharemos colchetes e escreveremos header, que em inglês é cabeçalho. E abrindo e fechando parênteses e aspas duplas, a gente coloca o nome desse cabeçalho, que no caso é referências gerais. Então essa parte do código conterá nossas variáveis de referência. Aqui abaixo, acima do input de movimento, podemos criar um novo header que se chamará inputs. E por fim, acima das variáveis de velocidade,
podemos ter um novo header que se chamará velocidades. E beleza, fazendo isso a nossa aba Inspector já ficará mais organizada. No caso, como as nossas variáveis de input e de referência gerais são privadas, esses cabeçalhos não aparecerão na aba Inspector, mas eu acho que já é interessante deixá-los aqui, caso a gente precise mais tarde. Então vamos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R, e poderemos ver aqui, ó, na aba Inspector, que as nossas variáveis já possuem, olha, um cabeçalho de velocidades. Porém, embora esteja mais organizado agora, temos um probleminha que a gente tem muita variável parecida, né, praticamente com o mesmo nome. Então o que eu quero fazer é deixar um espaço aqui no meio, né, para ter uma seção para as variáveis de velocidade frontal e uma outra seção para as variáveis de velocidade traseira. E para adicionar um espaço, tudo que a gente tem que fazer é aqui no nosso código, podemos vir na linha que queremos um espaço, né, e abrir e fechar colchetes e escrever space, abre e fecha parênteses. E aqui dentro dos parênteses a gente indica o tamanho que queremos para o espaço. Aqui pode ser o tamanho de 10 mesmo. E reparem que eu coloquei esse space depois da velocidade frontal atual e antes da velocidade traseira normal. Ou seja, na aba Inspector aparecerá um espaço entre esses dois trechos aqui de variáveis. Então bora salvar de novo o script e voltar para a Unity para conferir como é que isso fica. Vocês verão que dá um trabalhinho a mais fazer essas coisas, mas funciona muito bem. Olha só que da hora. Agora temos o cabeçalho para as velocidades e também temos, olha só que legal, um espaçozinho para não se confundir. Então beleza, galera, show de bola. Temos aqui o nosso carro indo para frente e para trás. Então, na próxima aula nós estaremos programando a sua rotação. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos continuar produzindo cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então é isso aí, nos vemos na próxima aula.